É. Boa sorte. Ok. Boa sorte a todos, bom dia para todos e todas. Obrigado, Cris, também para Bom todos. dia. Bom dia, gente. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Bom dia, Suzy. Bom dia. Bom dia, Su. Gente, bom dia a todos que nos assistem agora. Bom dia também às nossas participantes aqui, a professora Milena Brito, professora de Língua Portuguesa e Literatura do Instituto de Letras. Bom dia, Milena. Bom dia, professora Suzane, companheira. Bom dia, professora Mônica Menezes, também professora de Literatura do Instituto. Bom dia, Suzane. Bom dia a todos. Bom dia a doutoranda, né, professora de alemão, professora Cristina Fernandes. Bom dia a todo mundo. Bom dia. O professor de espanhol, o professor Ricardo Chacon, do nosso programa também, doutorando do nosso programa. Bom dia. E a professora de língua portuguesa e doutoranda também, a Josiane Maitê, do nosso programa de literatura e cultura. Bom dia, gente. Bom dia, querida. Bom dia. Bem, gente, eu sou a professora Suzane Costa, também do Instituto de Letras, né? Eu coordeno o projeto As Cartas dos Povos Indígenas ao Brasil. E, assim, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa conversa sobre as urgências do bem viver, né? E essa ideia que a gente pensou, que tem uma relação direta com esse tempo que a gente está vivendo, né? É uma conversa que saiu muito dos modos que nós encontramos de nos alimentar da própria vida, né? Para tentar criar o que a gente falou e que a gente denominou de saber saúde, né? Como é que a gente monta esse saber saúde em tempos de isolamento social, em tempos de tantas mortes e de tanta vida também. Então, a nossa ideia é pensar um pouco o que seria essa urgência para o bem viver. O que seria essa urgência em termos de, não só em termos de políticas e em termos de questões sociais, mas em termos de estéticas, em termos também de culturas. E aí a gente está pensando um pouco essa noção que é tão recorrente nesse meu projeto das cartas, que é a noção de bem viver, né, que é um termo trazido um pouco por alguns povos, né, os povos Guarani, os povos Quechua, e a ideia mesmo é pensar um pouco essa questão de uma vida excelente. Imagina que é uma filosofia para uma vida excelente, uma filosofia para uma vida alegre, e essa vida excelente, ela precisa de coletividade, ela precisa de uma série de relações que a gente precisa, de algum modo, resgatar, uma relação com a nossa própria ambiência, com os modos como comemos, os modos como trocamos socialmente com os outros. Então, assim, a gente pensa um pouco em como esses povos nos ensinam as suas utopias. Então, assim, o que são essas utopias? Então, como é que elas movimentam muito, e movimentaram, em uma certa medida, né, movimentaram a cosmovisão desses povos, e elas foram retomadas pelos não indígenas para pensar um pouco os seus modos de estar. E ela foi retomada de algumas formas não muito... são visões retomadas de uma forma não muito potentes, assim por dizer. Então, a gente vai falar um pouco como é que essas utopias, que são tão presentes no corpo desses povos, no Brasil, no Equador, Bolívia, como é que, de certa forma, elas nos fazem, nos convidam a inventar um pouco quem somos, a questionar um pouco o que nos é urgente agora, qual é esse sentido de urgência. Então, assim, pensando nisso, né, a gente conversou e conversamos muito sobre como seria pensar essa conversa aqui nesse momento. E esse convite se estendeu, claro, para o trabalho que nós todos aqui desenvolvemos, e se estendeu também para uma conversa sobre, assim, como é que é pensar tudo isso, lidando com a palavra, lidando com a literatura, lidando com as artes, que é o nosso lugar. Tão hoje dito como um lugar não essencial, tão discutido como um lugar que não tem necessariamente o fundamento para a situação que a gente está vivendo. E a gente vem na contramão um pouco desse discurso, né, mostrando como é que a gente se salva pela palavra, como é que a gente se alimenta,
como é que a gente também entristece, como é que a gente lida com tudo isso que a gente está vivendo hoje e tornando essa palavra o nosso próprio bem viver, né? Tornando essas tantas estéticas que a gente mobiliza o nosso próprio lugar de urgência. Então, de um modo geral, é isso, essa mesa. Eu vou passar a palavra para a professora Milena, porque cada um vai falar um pouco sobre como sente essa urgência, como lida com esse bem viver. E, ao final, a gente vai fazer um bate-papo mais geral com as perguntas de todo mundo que estiver nos ouvindo e que queira participar da nossa conversa. Então, Milena, por favor. Puxa, Suzy, sua introdução já nos move outra vez, né? A gente começa com um ponto de partida essencial, que você, de alguma maneira, já citou aí. Eu vou ser breve, vou cumprir os 10 minutos, mas só queria deixar um segundinho para dizer também bom dia a todos que estão acompanhando a gente nesse bate-papo. Eu acho que a gente sabe que agora, mais do que nunca, assim, os corpos presentes, saber que há alguém ali antenado com você nesse minuto é extremamente importante. Então, bom dia e sejam bem-vindos. Sobre o ponto da urgência, eu gostaria de entrar já, pelo tempo que temos, que é curto, fraturando um pouco a ideia ocidental de saúde, né? Que, assim, o que a gente viu agora é que, de alguma forma, mesmo que prevíamos isso, sentíamos, né? O Rancière falou há pouco tempo que a gente estava cercado de teorias, né? Teorias acerca do estado de exceção, acerca do biopoder, né? Do controle, da vigilância, e mesmo assim não fomos capazes de estabelecer algo novo que suportasse esse momento. Então, a gente vem aí com uma ideia de saúde fraturada, e fraturada em meio a uma série de recursos que tínhamos para amparar uma ideia de sobrevivência. Não fomos capazes, né? Então, como há essa fratura do conceito ocidental de saúde, a gente percebe que o movimento agora tem que ser outro, mas, ao mesmo tempo, de onde partir? E aí eu pensei em 4 pontos para a gente pensar isso, vou só passar por eles de forma breve para chegar na literatura. Tem 4 pontos que eu penso que são fundamentais para a gente pensar. Então, primeiro é pensar que o conceito de saúde dentro do sistema capitalista era um conceito de mercadoria, né? A saúde virou um bem, virou um valor, né? Tem mais acesso quem paga mais, e nós íamos nos distraindo sobre isso, né? Às vezes as pessoas tinham um cardápio, por exemplo, de plano de saúde privados, quem pode pagá-los, e às vezes uma coisinha ou outra que custava mais fazia com que a gente, ao invés de parar e de refletir, que a gente seguisse nisso aí. Ou seja, tínhamos plena consciência de que estar bem no mundo era essencial, que a saúde era o foco, mas pouco paramos para ver por que a saúde tinha que ser um bem de consumo lidado dessa forma, né? O que nos separa de muitos. Então, por exemplo, para ser bem clichê mesmo, o patrão não estava preocupado se o hospital tinha ou não tinha médico. O patrão não está preocupado se tem medicamentos, se tem material, se tem estrutura técnica e humana. O burguês também não estava, ele tinha seu plano de saúde, né? O rico também não, porque pensa que a qualquer momento que precisar vai se resolver. Então, tudo que estava fora não era foco da nossa observação. Mas, mesmo a gente estando nesse lugar, né, que é natural, porque é alienação capitalista, faz parte do que o próprio capitalismo é, o capitalismo depende dessa alienação nossa, né, que esse distanciamento não seja perceptível para que ele vitalmente se refaça, se erga e se encaminhe. Então, tínhamos esse conflito, né, sabíamos que algo errado havia, mas continuávamos consumindo a ideia de bem-estar. Então, uma resposta a isso é uma alternativa de saúde ligado a apropriações, que, na verdade, não de forma correta, mas apropriações de conhecimentos de povos tradicionais. Então, por exemplo, houve todo um movimento engendrado pelo capitalismo, pelo desejo de se consumir a saúde da melhor forma possível. Então, inúmeros mercados de orgânicos surgiram, inúmeras formas de tratar do corpo, né? O cuidado de si virou uma grande mercadoria, ou seja,
a comida orgânica, sem química, são as práticas xamânicas caras, o banho de vapor em alguma montanha paradisíaca, iluminada, é o ar puro de hotéis luxuosos fora das cidades, é a massagem com a pedra quente, enfim, é o parto natural. Então, muitas formas que os povos indígenas praticam na sua comunhão com o mundo começaram também a virar uma boa mercadoria relacionada ao desejo de saúde. Isso significa que as pessoas tinham essa consciência, mas não tinham a consciência de que se estava afastando ainda mais de uma ideia coletiva do que é o saudável. Então, as pessoas consumiam isso e esse cuidado de si vira um cuidado isolado, um cuidado egoísta, um cuidado privatizado. Então, esse é um outro ponto que a gente acrescenta. Mas a sociedade, ela não fica tão passiva, né? Ela se move, ela reage. Então, a gente viu pequenos movimentos que, na verdade, deveriam ter colaborado para um pensamento até mais complexo nosso, né? Por exemplo, o que eu chamo de neo-hippies, ou uma prática New Age, que é, na verdade, uma contrarresposta a esse consumo exagerado, sofisticado de boas práticas de saúde, há essa outra alternativa que é a comunidade escolhida, né? Um grupo de amigos que está ali fazendo algo autossustentável, plantando, tem seu apartamento ou sua casa ecológica, sua pequena horta, é algo minimalista, dividem-se as despesas. E aí, mais uma vez, acreditamos, se a gente quiser fazer uma reflexão mais profunda nos colocando nisso, acreditamos que estamos reagindo a algo maior, reagindo a esse capitalismo que nos devora. Entretanto, é também falho, é também uma apropriação incompleta, porque ao se fazer isso, esses grupos, por mais bem intencionados que estejam e movidos por um sentimento de revolta e de recusa a uma ordem imposta, eles estão também se segregando do todo, né? Eles estão separados das comunidades, dos quilombos, das tribos, da crise de terra, da crise de água. Então, é uma falsa ideia de reação, é uma falsa ideia de controle. E daí, a gente percebe, bom, já temos várias coisas aí, uma crise do sistema de saúde, a consciência e o desejo pelo cuidado de si, pelo consumo da saúde, sabemos que há alguma coisa errada, voltamos para as práticas tradicionais, dos povos tradicionais, em busca do bem viver, né? Não encontramos, aí enfrentamos novamente esse consumo do consumo, através dessa outra coisa que eu vou chamar de saúde orgânica, né? Que é a gente se enche de aparatos que nos fazem acreditar um consumo honesto, um consumo sincero. Mas aí vem essa outra questão, assim, tudo isso separado, na verdade, está alimentando ainda mais aquilo que é frágil na nossa forma de encarar o capitalismo e as dinâmicas, né? Ou seja, mais uma vez, o que podemos aprender com os povos indígenas e com o sentido do bem viver, o que é esse bem viver, é simplesmente a gente acreditar que há que se ter uma comunhão, que o processo tem que ser coletivo, e que se não conseguirmos, não é simplesmente de forma utópica falarmos, é conseguirmos realizar isso, realizar um sentido de pertencimento, um sentido de integração, né? A natureza é um ser vivo, o nosso outro é o nosso igual, é uma extensão da gente, as nossas línguas, elas também compõem elementos relacionados ao estar no mundo. E ao estar no mundo, a gente necessariamente tem que lidar com uma ideia de poder sobreviver e de poder sobreviver bem, de estar feliz no mundo. Bom, eu acho que, partindo-se desses 3 pontos, eu chego ao quarto, que é o que me interessa, né, que ao chegarmos na literatura, a gente pensa, o que é que a literatura tem a ver com saúde? Bom, primeiro, a gente sabe que tem absolutamente tudo a ver da forma mais completa que há, porque é o processo de nós compartilharmos narrativas e estarmos numa coisa maior,
tem a ver com essa capacidade do próprio ser humano de se reorganizar em narrativas para se conduzir aquilo que é melhor em cada momento histórico. O que acontece é que a literatura nos faz conhecer o desconhecido, a literatura é a mágica acesa que nos faz imaginar, sonhar, estar em lugares que nunca pensávamos estar, estarmos em lugares que nunca existiram, trazer experiências que nos complementam a respeito do outro, do diferente. O problema é que esse conjunto de coisas que eu estou falando, eles nunca foram equilibrados. Então, a literatura, na verdade, homogeneizou natureza, né? Separou quem tem direito à contemplação de quem não tem, dizimou estados estados geográficos, valorizou ambientes e separou e segregou sujeitos. Cada vez que a gente pensa no cânone, que é o nosso repertório, a gente percebe como foram sempre momentos de modelos. E cada modelo inviabilizava outro, portanto, nem sequer era uma expansão, uma ampliação dessas questões, né? Então, só para já chegando ao final, eu acredito que uma das falhas maiores desse momento é que a gente percebeu que estava todo mundo, talvez pensando coisas parecidas, mas estava todo mundo só, isolado. Ninguém estava agindo como o bem viver no sentido indígena nos diz. O que é o bem viver? Você está sempre integrado a absolutamente tudo que está existindo neste mesmo tempo e ainda encontrar o fio até o seu passado. Então, estávamos cada um em uma bolha, tentando fazer o melhor dentro dessa bolha e nos esquecendo que essa bolha ou interessa pelo grande encontro, como diz Ailton Krenak, né, que ele fala tão bonito em algumas das falas dele, assim, de se deslocar do seu lugar para o encontro com o outro. Então, nós tínhamos mais o desejo do encontro do que o encontro. Então, acho que as literaturas todas, se a gente parar para pensar, as literaturas de mulheres, as literaturas indígenas, as literaturas latino-americanas, as literaturas de autoria negra, elas devem fazer parte de um conjunto de saberes para que a gente possa, nas nossas narrativas, em ampliação de repertório, nos acostumarmos desde sempre a uma ideia integrada do diferente. Não diferente como o oposto, a oposição, né? O homem e a mulher. Não, o homem versus a mulher, não. O homem, a mulher. E todas as variações de gênero que couberem nesse espectro que nos deixaram, né? A criança e o velho. Não, a criança, o animal, a árvore, assim, tirar a idade desse lugar estagnado, como se todos pudessem estar isoladamente em seus cantos, e trazê-los para uma rede, né? Acho que a poesia, a palavra, a linguagem, a sinestesia, os efeitos estéticos de uma proposta tem muito mais alcance do que um discurso. Então, se a gente não integrar e não tentar um caminho que essa arte seja uma composição de saberes, de diferenças, de desejos, eu acho que a gente só vai repetir o erro que sempre teve, né? Que é estabelecer lugares onde algumas pessoas alcancem melhor do que outras certas negociações. Então, eu acho que vou ficar por aqui, porque são só 10 minutos, mas eu gostaria de, depois que ouvi-los, refletir mais com vocês, como é que a gente pode levar isso para uma prática dentro da nossa dinâmica pedagógica, dentro da nossa atuação cultural, né? Como é que, como sujeitos, como formadores, mas também como cidadãos, como é que a gente pode efetivamente levar isso para uma realidade totalmente diferente da realidade que nós víamos experimentando, né? Obrigada por ter essa paciência aí para essa reflexão. Obrigada, Milena. Sim, falando dessas fraturas também, né, a professora Mônica Menezes também vai trazer um pouco dessa questão das urgências, numa perspectiva mais larga aí da própria literatura. Mas obrigada, Milena. Passo a palavra agora para a Mônica. Bom dia a todas e todos que estão nos assistindo. É um prazer estar com os meus colegas e com vocês nesse momento, né, de afastamento
estamos nos aproximando a partir da internet, e isso é muito importante. Então, eu fiquei pensando muito no tema da mesa, né, que é das urgências do bem viver. E aí, eu começo pensando a partir de uma questão, né? O que é urgente? O que é urgente hoje? E a minha resposta provisória, né, é muito a partir da noção do bem viver, né, pensar que é urgente aprendermos, de fato, esse bem viver. E aprendermos observando que o bem viver questiona o conceito eurocêntrico de bem-estar, né? Enquanto o bem-estar baseia-se no consumo e na acumulação de bens para o alcance de alguma satisfação, o bem viver ancora-se na ideia do homem vivendo em comunidade, em harmonia, né? Em harmonia com a natureza. Aí tem uma fala do Boaventura de Souza Santos em que ele coloca que o bem viver é um conceito de comunidade onde ninguém pode ganhar se o seu vizinho não ganha. Exatamente, isso é exatamente o contrário, né, do que a gente tem visto no mundo capitalista, na qual, para que alguém ganhe, é preciso que alguém perca, né, por exemplo. E como é que a literatura entra aí, né, para pensar essa urgência do bem viver, né? Como a literatura pode contribuir para que aprendamos, né, o quanto é necessário para que aprendamos esse bem viver. E aí eu quero contar uma história, né? Alguns alunos que já assistiram minhas aulas até conhecem, que é uma história sobre Kafka, que no final da vida dele, ele morava em Berlim, e ele costumava passear em um parque chamado de Parque de Steglitz. Eu não sei se eu pronunciei certo, viu, Cristina? Com a companheira dele, a última companheira dele, Dora Diamante, né? E houve um dia em que ele estava passeando por esse parque e ele ouviu uma criança chorando, uma menina chorando. E ele ficou muito angustiado com aquilo e foi perguntar para a menina o que estava acontecendo. E a menina contou para ele que ela estava chorando porque ela perdeu a boneca dela, né? E ela procurou, todos ajudaram a procurar, inclusive o próprio Kafka e a Dora Diamante, e eles não conseguiram encontrar. E aí o Kafka, ele teve uma ideia e falou para a menina, olha, na verdade, sua boneca não se perdeu, ela viajou. E eu sou um carteiro de bonecas e tenho em minhas mãos, na minha casa, uma carta que ela enviou para você. Essa carta eu trarei para você amanhã. E aí, no outro dia, a Kafka chegou no parque, encontrou com a menina, né, e entregou a carta. Nessa carta, e muitas outras cartas que ele produziu durante algumas semanas, né, ele queria consolar a menina. E o que foi que ele fez? Ele criou uma história, uma narrativa para a menina, dizendo que a boneca estava viajando por diversos lugares, né? Diversos países, vivendo as aventuras mais incríveis. E aí a Dora Diamante, ela coloca, né? Porque ela escreveu em um livro dela, uma autobiografia que chama Minha Vida com Kafka, que durante semanas Kafka produziu cartas para a menina como se fosse a boneca, narrando suas aventuras, narrando as aventuras da boneca, suas viagens para vários lugares do mundo. E como essa escrita, como essa narrativa, a construção dessas cartas, dessas narrativas, possibilitaram a Kafka saber saúde mesmo, porque ele saiu mesmo daquele lugar, né? Ele estava muito adoecido, ele já estava no final da vida dele. E aí, a Dora também escreveu no livro dela, né, que alguns dias depois, a criança esquecera a perda do brinquedo e só pensava na ficção que ele, Kafka, oferecia para ela, né?
E o que tudo isso tem a ver com o bem viver? Eu respondo provisoriamente, né, porque são questões que eu vou desenvolver mais. Isso depois a professora Suzane vai falar no final por quê, né? Ao escrever, fabular, Kafka inventou para si, para a boneca e para a menina, possibilidades outras de existência, né? Que é o que Milena falou, né? Possibilidades infinitas, inclusive. E ao ler, né, escutar as cartas, a menina, por sua vez, também pode erigir outras formas possíveis de viver, de estar no mundo, de elaborar a perda da boneca, né, de pensar naquela perda de uma forma diferente, na verdade, de pensar em como a boneca se aventurava. E por isso que eu penso a literatura como esse saber-saúde, que pode contribuir para a construção de um bem viver, um viver junto, um viver alegre, como falou Suzy. Para a construção de uma ética de suficiência para a comunidade, né? Para todos, não só para a minha pessoa. Porque o meu projeto é sobre literatura infantil, né? A literatura, Cartografias da Infância, o nome dele. Nós pensamos a literatura, lemos a literatura, procuramos ler a literatura infantil a contrapelo. Eu quero pensar muito a literatura infantil e essas urgências do bem viver. E aí eu trago uma fala de Agamben. Agamben, no texto, ele coloca que todo poder começa com o poder sobre a infância, sobre as crianças. Sendo assim, eu penso que a literatura destinada à infância, e, a meu ver, é a literatura que a criança elege como literatura, né, mas não aquela literatura que é destinada pelo adulto, né, pelo mercado editorial. E aí eu gosto de questionar até esse conceito, né, de colocar em suspensão esse conceito de literatura infantil. Então, essa literatura, ela pode ser um caminho para uma pedagogia mais digna, né? Uma pedagogia que não prescreva, mas que apresente caminho, possibilidades, uma pedagogia profana, como diria La Roça. Uma pedagogia profana, porque profana a colonialidade do poder e resgata diversidades, resgata utopias. Em tempos como o de agora, no qual se faz necessário mais do que nunca cuidarmos de nós, do outro e do mundo no qual vivemos. E é isso. Todas essas propostas ainda serão amadurecidas e, obviamente, conversaremos muito mais ao longo desse bate-papo. E eu quero ouvir os outros colegas. Obrigada. Obrigada, Mônica. Ouviremos, sim, todos os outros. E passo agora para a Cristina, para que ela também converse com a gente sobre as urgências e como é que ela está pensando nessa questão também do bem viver. Bom dia a todos, né, e todas que nos assistem também. A primeira coisa que me ocorreu quando esse título foi formulado é que ele vem no plural, né, das urgências, né? O fato dele ser pluralizada, do fato da urgência ser pluralizada, nos mostra que a gente precisa realmente ter esse olhar plural para as coisas, né? E se pluralizar também perante esse bem viver, né? Eu queria retomar um pouco a fala de Milena, que eu acho importante, né? Porque você traça uma boa descrição do que é um projeto de capital, né? Um projeto de consumo, um projeto de mercadorização da vida, né? E como, enquanto a gente tem essa perspectiva, fica difícil enxergar uma outra possibilidade, porque a pergunta prática será sempre: mas se eu não viver nesse sistema, em que sistema eu vou viver?
Ah, mas se eu não tiver o dinheiro, como que eu vou pagar as contas? Ah, mas se eu não fizer desse jeito, como é que eu vou adquirir bens? Então, como que nós somos formados dentro dessa cultura do capital? É uma cultura, né? A cultura capitalista. Não é só um modelo econômico, mas uma cultura formadora de uma perspectiva de vida e de mundo, né? E a pergunta que eu acho que se faz dentro de tudo isso, então, é como é que nós definimos as nossas urgências? Quais são as nossas pautas de vida? Quais são os nossos referentes de mundo, né? Qual é a nossa disposição para a criação de novos referentes de mundo, né? Qual é a nossa disposição quando a gente pensa que 600 mil, vou dizer parentes, né, para ficar no tema, 600 mil parentes morrem no Brasil todos os anos, de 18 a 24 anos de idade, né? Será que a gente tem um projeto de morrer dentro disso, por trás disso, né? Então, será que diante disso a não violência seria um projeto de urgência nosso? Será que isso se coloca como uma pauta? Porque quando você fala, né, você faz um bom traçado de nós como consumidores da vida, né? Me lembro do livro do Pelbart, né, A Vida Capital, essa capitalização de tudo, essa mercadorização de tudo, né? E eu peguei 3 falas, uma de Davi Copenau, uma de Krenak e a outra de Davi Popiguá, que é um guarani, que eu queria trazer o pensamento deles para dentro da nossa reflexão. Então, Davi Copenau diz assim: vocês que ainda se importam com o nosso mundo, fiquem de olho no nosso mundo. O tempo é de cuidado de uns com os outros, de elaborarmos redes de apoio. O afeto é o maior desafio do nosso século. E a escola diferenciada é a floresta. Chapire é a alma da floresta que cura todos nós. Vamos chamar Chapire? Ailton Krenak, quando ele fala sobre colonialidade e decolonialidade, ele é interpelado a dizer: por onde começar esse projeto de decolonialidade quando nós estamos tão imersos na colonialidade? A gente ainda refere-se como América Latina, América Vespuciana, América conquistada, América roubada. Por que América, né? Então ele responde: é preciso que a gente seja capaz de usar cada instante para interagir no lugar em que a gente está. Buscar cooperação, colaboração, solidariedade não seletiva. E ele diz: a Amazônia é uma chave, a Amazônia é a chave. O que ocorre é que todos os tarados do mundo querem comer a floresta amazônica. E aí vem Davi Popiguá, Guarani, e ele diz: enquanto a humanidade quiser mais um carro novo, mais um celular de última geração, mais um deslocamento ultraveloz, né? Sempre nessa tecnologização também da vida, não haverá futuro. Nós, povo Guarani, queremos mais. Nós queremos olhar para trás. Nós precisamos chegar antes de 1500. O futuro está aqui, antes de 1500. O caminho é para trás. Precisamos olhar para trás e começar um trabalho de cura. As pessoas precisam passar por essa cura espiritual com os remédios de Chapire, com os remédios da natureza. Se a gente continuar com tanta pressa, o futuro está bem aqui, no próximo passo, mas tudo vai se acabar. Precisamos de um momento para compartilhar a reza de cada um, a fala de cada um, o pensamento de cada um, a palavra de cada ancião, o gesto de cada criança. O caminho não é para frente. São 519 anos de atrocidades e adoecimentos. Mas você diz: ele é o futuro. Que futuro? Enquanto o mundo inteiro fala para proteger a terra, ele fala que a Amazônia tem que ser explorada, que é um lugar de pobreza, que só tem mato,
que não tem nada, que está improdutivo. Que visão é essa de futuro? E ele diz, o Tecoá é o lugar do bem viver. Tecó é vida. A é lugar. O lugar aonde se faz a vida. Sem Tecoá, não tem como viver. A gente não vai sobreviver vivendo na cidade. Então, Sônia Guajajara diz, ter o território enquanto terra, ter o território enquanto língua, ter o território é poder viver segundo seus próprios modos de vida. Né? Então, voltando, eu acho que Mônica traz essa imagem que é tão bonita da boneca perdida, né? Da boneca perdida e daquele que se afeta pela criança na falta, né? Que é uma solução inacabada, mas momentânea, né? De um olhar atento para o outro, de um olhar que se compromete com a falta do outro, né? E que reconhece também a própria falta. Né? Então, essa pedagogia não prescritiva, porque as soluções são atemporais, né? Eu diria que a ruptura desse modelo que quer nos manter imersos no capitalismo e na colonialidade, né? E que exige que nós nos perguntemos o quanto é que nós temos servido a esse modelo, o quanto nós somos servidores e serviçais desse modelo, em cada gesto, em cada respiração, em cada perspectiva, né? Na maneira como nós direcionamos ao outro a vida, né? Nessa vida em que Schopenhauer diz uma coisa que é muito interessante, né? Quando ele diz a natureza não é um objeto, a natureza é sujeito, o outro não é um objeto, o outro é sujeito. Eu não posso olhar para a floresta e dizer eu quero essa árvore, eu quero essa água, né? E tudo isso é dotado de um espírito, né? Como nós somos dotados de um espírito. Eu gosto muito da palavra em alemão, Geist, né? Que serve para a mente, serve para tempo, né? O espírito de um tempo, né? Então, o que é esse sujeito que pode emergir como uma ruptura conceitual dessas noções de capitalização da vida, engajamento no consumo e desenvolvimento a qualquer preço? Eu diria que a solução está na temporalidade desses conceitos, mas no desfazimento dessa mentalidade, que seria a descapitalização, o desengajamento e o envolvimento, né, que o Schopenhauer vem falando tanto nisso. E o bem viver, nessa perspectiva, né, como dizem os Quichuas, né, o Sumac, Kaosai, é a conexão com uma memória ancestral, é a disposição para dar continuidade a essas linhagens, né? Então, o quanto nós temos disposição para dar continuidade a essas linhagens. Né? Eu acho interessante quando você traz, Helena, a noção de um lugar canônico, né? Não só de uma literatura canônica, mas de um cânone de comportamentos. Né? Como a gente institui uma canonalidade, digamos assim, numa forma de aproximação a tudo isso. De que literatura a gente fala, né? Será que quando a gente fala que uma literatura de uma Estela do Patrocínio, ela pode ser estudada, ou vista, ou pensada, né, como uma epistemologia, tanto quanto um Lima Barreto? Né? São perguntas que ficam. Né? Eu acho assim, literatura cura. Né? Eu acho muito lindo quando você diz que a narrativa é um elemento de reorganização. Né? Quando o Stamira fala, né, aquilo é uma literatura. Né? Tem gente que prefere ver aquilo como uma loucura, né? Mas eu prefiro ver como uma literatura de alguém que se elabora através do seu próprio fazer, né? Da literatura enquanto um fazer, enquanto um modo de vida. Né? Porque também quando a gente fala de literatura, parece que a gente está falando de um objeto que está fora, que está separado, que pode ser consumido, né? Que pode ser valorizado ou desvalorizado por esse ou por aquele autor, por essa ou por aquela referência, por esse ou por aquele estilo. Né? Mas quando a gente olha para essa literatura como um sujeito de nós e do outro, e de nós enquanto esse outro, né?
me vem imediatamente o que Schopenhauer diz. Nós precisamos urgentemente sonhar. Nós precisamos voltar a sonhar. E é essa que é a fala que eu deixo aqui para a gente depois conversar sobre ela. Vamos sonhar? Vamos chamar Chapiri? Pois é. E é um sonho de construir mesmo uma outra disposição, né? Você começou muito, você foi muito na veia, Cris, perguntando sobre isso, né? Estamos dispostos? O que é essa disposição, né, nesse sentido de construção do bem viver? Então, assim, é só para lembrar que a gente está com um grupo muito bom de pessoas conversando com a gente, né? Fazendo comentários, e muito obrigada, gente, por estar acompanhando. E é isso mesmo, é a urgência dos afetos, é a literatura nesse sentido, né, da possibilidade mesmo de uma outra saúde. Eu não sei necessariamente se dá cura, a gente pode discutir isso daqui a pouquinho, mas é isso, muito obrigada por todos os comentários que vocês estão fazendo aí junto com a gente. Então, agora a gente conversa com o Ricardo, e o Ricardo também vai trazer para a gente algumas questões e considerações. Ricardo? O microfone, Ricardo. Aí, agora sim, saiu. Agora. Bom dia, gente. E muito feliz de estar aqui conversando com vocês, e principalmente assim o privilégio que eu tive de estar nesse momento, né? Depois e ter podido ouvir as três falas, e vou constatando que a gente está muito conectado, sem a gente ter pensado, né, em nada específico, recortes específicos. A gente está conectado na visão que a gente está tendo disso que estamos aqui falando. Então, eu vou trazer uma fala do Elikura Tiwailaf, que é o poeta Mapuche com o qual eu dialogo para a escrita da minha tese. Então, ele traz, em vários momentos, um conceito que não é mais do que o bom viver, né? Que eles chamam, em Mapudungun, de hitrofilmogêneo. O que é esse hitrofilmogêneo? Eles dividem a palavra em três, né? E diz que o hitro seria a totalidade, sem exclusão, o fio seria a integridade, sem fração, e o mogêneo seria a vida e o mundo vivente. Então, no momento do Recado Confidencial a los Chilenos, que é o livro com o qual eu dialogo, ele diz assim: o motor da sociedade não é a busca por um crescimento econômico ou rentabilidade extrema, mas por um equilíbrio que só pode entregar uma interação de reciprocidade econômica, cultural e social. Essa coisa que está aqui se falando, né? De integração, de interação e de reciprocidade. E em outro momento do livro, ele me diz assim: nossa luta é uma luta por ternura, e cada qual a assume a partir do lugar e com a ferramenta que a causalidade assignou a ele ou a ela. Então, é uma questão que tem a ver com cada um, né? A partir da fala do Elikura, então, eu digo, é realmente possível? É realmente possível a gente pensar nisso? E aí eu vou situar a fala nesse momento da pandemia, que eu acho que é um momento que tem despertado essa questão de se perguntar para onde que nós vamos, se esse momento vai ser um momento de mudanças realmente ou não, né? Então, eu vejo assim, após um tempo de quarentena, eu vou recebendo mensagens nas redes sociais, né, que falam de imagens de animais silvestres que estão andando livres pelas cidades, imagens dos oceanos, dos mares, né, os lagos, tudo limpo e etc. E aí vem a interrogante, né, quanto que a gente poderá mudar, né, depois dessa experiência que a gente está vivendo? Mas, aos poucos, também vão chegando outro tipo de mensagens. E aí eu tenho ficado um pouco cético em relação a isso, né? E a minha fala tem algo de ceticismo, né? Essas mensagens são, por exemplo, muitas mensagens sobre o nojo e a raiva que muitas pessoas declaram ter ou sentir sobre o chinês, pela tal sopa de Wuhan, e já buscando uma figura para ser responsabilizada por isso que a gente está vivendo.
mensagens que foram deixadas aqui em Valência para os trabalhadores da saúde, né, pedindo para que eles não usassem os elevadores dos prédios deles, porque eles poderiam estar contagiados pelo vírus, né? O carro de uma funcionária da saúde que foi pichado, escrito nele assim, rata contagiosa, né? E vamos percebendo que, eu percebo aqui assim que se abre essa fase, porque nós estamos aqui numa fase de retomada, né? Aos poucos estamos retomando a normalidade. E a gente pode ver nas ruas os aplausos que se faziam aqui todo dia, 8 horas, né? Assim que o povo pode sair, os aplausos foram diminuindo, hoje em dia quase não se ouvem, né? São muitas as pessoas que saem à rua sem a máscara, sem as luvas, que não respeitam o mínimo distanciamento que é estipulado. Eu fiquei sabendo também por amigos daqui, não nas notícias, mas por amigos, de dispensações de trabalhadores que entraram para reforçar o elemento humano nos hospitais. E apenas houve melhoras na curva de contágios, eles foram descartados, assim, de um dia para outro, né? Vejo vídeos também aí no Brasil, por exemplo, promovendo aquelas máscaras de luxo, né? Que me pareceu uma coisa, assim, chocante, né? Um desaforo aquilo, né? Trançadas, e a fala das pessoas de que a gente tem que manter uma linha, de ser diferente, exclusivo. Então, quando eu vejo tudo isso, eu penso na palavra urgência, que a gente colocou para a mesa, né? E vejo que a questão, a primeira, ela tem a ver com o tempo, né? Uma transformação dessa envergadura é possível, eu não digo nem em curto prazo, mas ela é possível realmente em mediano prazo. E aí eu vou ao que eu quero dizer a vocês. Eu acredito que trata-se de que a gente tem que alinhavar bem fino, né? Trabalhar com muita paciência. E a gente tem que partir, eu acho, reconhecendo que nós somos habitados por uma dualidade também. Que nós, né, o nosso lado que está ligado ao consumo, a esse consumo, como vocês estão aí falando, que é um consumo que destrói, para que a gente não pense a questão como um problema dos outros, e sim um problema que é nosso, né? Então eu me pergunto, quanto do que temos nós, do que vivemos e experimentamos a diário, e que é produto e mantenedor dessa dinâmica, desse sistema, nós estaríamos dispostos a rever. E eu não me refiro unicamente, necessariamente, aos bens materiais, aos bens de consumo, mas um consumo que tem a ver também com o lugar que a gente ocupa nas engrenagens em que a gente está situado, né? Então, dentro dessas dimensões físicas, sociais, culturais que fala o Elicura, eu pergunto o que é uma reciprocidade econômica, né? O que significa uma reciprocidade cultural? O que significa uma reciprocidade social? E acredito que a gente não pode, antes de nada, eu cheguei a essa conclusão, não sei se é uma conclusão fechada, com o tempo ela pode ser discutida, né? Mas acredito que a gente não pode depositar nos povos originários a responsabilidade pelo porvir do planeta, por uma dinâmica de mentalidade, uma mudança de mentalidade, né? Também não acho que se trata de colher desse pensamento, dessa cosmovisão deles em relação à natureza, ao planeta, né? Que é essa coisa do bem viver, o Itrofilmogen, que falam os Mapuche, né? E tentar aplicá-la, assim, sem mais, na nossa realidade. Eu acho que deveriam se abrir espaços, sim, para que essas decisões políticas fossem pensadas e decididas também por eles, em escala local, em escala nacional, né? Mas essa é uma luta que eles vêm travando há muito tempo, né? E cabe a nós apoiar essa luta. Essa é uma luta que eles já têm há muito tempo, cabe a nós apoiá-la. Mas a nossa participação, é isso que eu estou pensando, né? A nossa participação, para ela ser realmente significativa, para ela não ficar apenas em discursos, né? Que se valem dessa ideia de que, assim, que de muitas maneiras ressuscitam a ideia do bom selvagem, né? Se a gente parar para pensar. Então, essa nossa participação, ela precisa partir de um processo reflexivo que seja nosso, né? Que parta, assim, de fazer um autoexame e ver nas nossas natividades, o que eu estou falando aqui, assim, nesse ser nativo, que eu tenho chegado a alguma ideia parecida de que nós todos temos algum ser nativo, né? Não só os povos originários, nós temos uma natividade, os nossos ancestrais, que faziam as coisas de maneira diferente da que são feitas hoje, né?
Então, aqui, por exemplo, em Valência, existe o Tribunal das Águas, trouxe esse exemplo aqui, né? Que eu vou ler aqui, é uma tradição de séculos que permite que o usufruto da água não seja monopolizado por uns poucos, nem seja palco de disputas, nem saqueios. É uma tradição que vem da época do califado, isso faz toda quinta-feira numa praça pública e é tudo oral, não fica nada registrado, né? No Chile eu tenho também, e no Brasil eu acredito que deve ter muito, não sei, eu tenho uma experiência de uma praia onde eu me criei, de uma família de pescadores, que eles ainda hoje, todos os dias, vão e ficam aí na frente do mar, olhando o mar, e você acha que eles não estão fazendo nada. Não, eles estão esperando que o mar diga para eles que é um bom dia para sair, para ir para a pesca, né? E esse tipo de pesca artesanal, ela tá ameaçada por conta da lei de pesca, que monopoliza, né, em grandes corporações, a pesca massificada. Então, essa recuperação desses costumes, desses povos, ela não precisa ser necessariamente recuperar apenas costumes dos povos que hoje a gente entende como povos originários. Eu vejo isso, porque todos, Elicura me diz muito isso, todos temos algo de nativos, no sangue dos nossos ancestrais, né? Acho que aí tem uma chave. E assim, o que é o pequeno comércio, o que é a pesca artesanal, o que é a feira, ir à feira em vez do supermercado, sabe? Eu posso estar aparecendo aqui como romântico, mas acho que tudo pode começar por esse tipo de coisa. O que é comprar o peixe no mercado do peixe, na beira-mar, né? O que é a gente tentar fazer essa conversação cotidiana como uma possibilidade de escutar, muito mais do que falar, né? Essa possibilidade de escutar, de fazer essa arte de escutar. Agora, por outro lado, essas relações sociais, eu vejo que elas que se desenvolvem na mesma academia, e aí eu vou entrar, talvez, uma coisa um pouquinho complexa, mas que eu vejo como uma realidade, né? Elas precisam mudar também. Entender que o conhecimento, ele pode ser construído de boca em boca, de ouvido em ouvido, né? Dando-se valor a esse conhecimento que provém da prática, sem tanta certificação, que se ancora em citações, em currículos, etc., né? Então, o que me diz um homem, uma mulher que sabe, pelo conhecimento que a vida tem dado a ele, né? Pela sua experiência, esses saberes, eles precisam ser resgatados. Entender que eu estou falando isso porque fulano me disse isso. Ah, mas isso não está no livro, não importa. Eu tive uma conversação com fulano. Isso tem que ter um valor, que eu acho que tem a ver com o que as metodologias, né? As epistemologias que Cris fala, que é uma possibilidade, né? Agora, eu me pergunto, o que isso significaria para nossas vidas, né? Para nós, só para fechar aqui nesses 6, né? Só isso, né? O que significaria para as nossas vidas, né? Para a gente, assim, colocar a discussão na vida de pessoas, né? E ir para nós. Nós estamos situados em um certo patamar de conforto, né? A gente vive quer dizer, a gente tem privilégios que poucos têm. Essa é uma realidade, né? Nós todos temos, se a gente pensar no mundo, na realidade do mundo, a maioria não tem privilégios que nós temos aqui. A gente está situado em lugares estratégicos da academia ou da institucionalidade, etc., né? Mas o que é que nós estaríamos dispostos a abrir disso? Mas não estou falando abrir assim totalmente, né? Mas o que poderia ser revisado para que a gente tivesse, por exemplo, relações menos verticais, mais horizontais, no construir o conhecimento, né? Reconhecer a nossa cota de colonialidade, como se falou aqui, né? O capitalismo que está no nosso DNA, para que a partir desse reconhecimento a gente possa pensar em estratégias que passem primeiro pelo individual, para que depois, talvez, elas possam se tornar medidas institucionais, né? Essa cota que cabe às instituições e ao Estado, não nego não, ela é fundamental. E a gente tem que pressionar para que essas políticas públicas institucionais, elas sejam efetivamente postas em andamento, né? Mas o saber dos povos originários, que se traduz nessa visão do bem viver, não vai bastar essa questão que eu vejo, não basta, nunca vai ser suficiente. Todo esse saber que eles têm, maravilhoso que eles têm, nunca vai ser suficiente. Se a gente não pensarmos nisso, não como uma ideologia ou como uma política pública ou algo para se estudar, né?
e sim como uma maneira de viver. Eu acho que o que tem a ver com o que Cris e Milena estavam falando, né? Como se cooptam as coisas e elas se transformam em bens que te diferenciam porque você tem essa vida, né? E se a gente não transforma isso num sentimento de verdade, não vejo muita saída. A verdade é essa, né? Então, eu tenho me perguntado muito aqui, eu estou vendo aqui a pergunta que eu tenho escrita, né? Que quantos de nós estamos realmente pondo? Nós. Quantos de nós podemos realmente entregar para que essa mudança possa vir de baixo? Como toda mudança que costuma, né, se manter, se consolidar no tempo. Quando as coisas vêm de baixo, elas se consolidam em algum momento, né? Eu tenho pensado nisso. Tenho pensado que a literatura que vocês estão colocando aí, né, é essa possibilidade, né? Não vou falar de quem escreve literatura, mas sim de quem pensa na literatura como a gente faz, né? A coisa da crítica. Acho que o caminho também tem a ver com a gente sair um pouco do nosso fazer, dos nossos mecanismos de fazer essa crítica e encontrar novas metodologias, né? Em epistemologias que estão aí. E a partir dessas metodologias e essas epistemologias que estão aí nesse pensamento indígena, não vai salvar o mundo. Não vai salvar o mundo se a gente não entender que é uma coisa que tem que estar integrada nessa totalidade sem fração, né? Não vai. Então, acho que o caminho para a literatura, sim, pode ser o caminho de abrir veredas, né? Para que outras vozes possam estar, outras vozes que não necessariamente tenham publicado livros, por exemplo, né? Tenham certificados disso, daquilo, mas vozes que trazem um conhecimento ancestral riquíssimo possam estar aí. Maneiras de conversar, maneiras de pensar a vida. Acho que a gente pode ir por esse lado em relação à literatura, mas eu estou me sentindo bem cético em relação a tudo. Eu lamento se posso talvez colocar aqui esse tom, mas é o que eu tenho sentido. Acho que é um trabalho dobrado, redobrado e tridobrado, né, para a gente conseguir. Mas a gente fará a nossa parte, né? Então, é isso, gente. Obrigado. É isso. São todos os tons necessários mesmo para a nossa discussão aqui. Então, as nossas aflições precisam nesse momento também dessa partilha. E é isso, né? A ideia não é nem passar pela aplicabilidade, né? A gente tentar ver, e você falou muito bem, né? Como é que isso constrói o nosso lugar também, né? Quem somos aqui nesse movimento, né? De consumidores e cidadãos aí. Mas aí eu passo logo a palavra para a Josi, porque aí a gente fecha esse quadro e aí a gente já começa uma interação maior com todos os outros, né, que nos escutam e que estão conversando aqui com a gente. Josiane, querida. Josi, seu microfone, Josi. Seu microfone. Não, é isso. Pronto. Bom dia a todos. Eu estava aqui dizendo sozinha para mim que eu estou bastante emocionada e eu sinto bastante, né? Eu sinto as demandas, a emoção de cada um de vocês aqui na mesa e as pessoas que também estão aí interagindo, que eu não estou acompanhando no momento, mas eu sinto que há um fio, né, que nos une, mesmo que a gente não tenha conversado sobre, a gente conseguiu conectar as ideias e muito já foi dito na mesa, de forma muito bonita e muito emocionada também, sobre o conceito, né, a noção do bem viver, essa noção que foi apropriada, né, pelos povos originários, que foi trazida para a gente, né, que a gente se apropriou para pensar novas possibilidades de agir e estar nesse mundo. E aí eu fiquei pensando sobre essa mesa, sobre esse tema das urgências do bem viver, e o que eu poderia trazer para acrescentar. E pensando sobre isso, né, eu pensei em trazer algo que é muito pessoal, mas que eu acredito que dialogue um pouco com o saber saúde, que a professora Milena falou,
dialoga um pouco com a ideia da literatura infantil e da possibilidade de fabular, que a professora Mônica falou, e também tem a ver com essa possibilidade do sentir, do afeto, como falou a Cris, e como falou também agora o Chacon, né? Ao final. Eu me lembro, de há um tempo atrás, eu não lembro mais ou menos que idade eu tinha, mas eu tomei anticoncepcional por 16 anos, né? Faz 3 anos, 2 anos e pouquinho que eu parei de tomar, quase 3 anos, o remédio, e eu tinha vários policísticos, e eu senti uma dor extrema, e o meu sangramento, a menstruação era muito irregular, e além de ser irregular, ela era muito demorada, então era pesaroso aquilo para mim. E eu me lembro de ter ido a algumas rodas de mulheres, por indicação de uma amiga, comecei a ficar frequentando círculos de mulheres, rodas de afeto, rodas de conversa, eram esses nomes, né? Eu comecei a frequentar esses ciclos e perceber que aquilo que eu sentia, aquela dor que era minha, eram de muitas outras pessoas, de muitas outras mulheres como eu. E aquilo me deu start, porque eu fui aprendendo dessa maneira ancestral de conversar em com as outras, né, com os outros, com os nossos, com as mulheres. Eu fui entendendo que eu também sou cíclica, e eu sou tão parte da natureza que eu funciono tal como ela. Parece bobagem para alguns, mas isso é tão real. Veja, a gente tem na natureza fases da lua, a gente tem na natureza estações do ano, e a gente tem no nosso corpo fases, ciclos, também enquanto mulher, né, aquela que carrega útero. Isso me mostrou que há uma conexão muito profunda entre aquilo que eu vivo no meu corpo, aquilo que é das minhas sensações, das minhas emoções e sentimentos, aquilo que está em mim, e aquilo que está no cosmos, no todo, no universo. E o que isso tudo tem a ver com o bem viver e com o que a gente está falando aqui? Bom, eu sentia muita dor. E aí eu lembro de uma fala de Mônica Guerra, que é uma ecofeminista, num TED que ela diz que se a Terra é a mãe, né, o útero está nessa barriga, e o universo está nesse útero. E aí eu lembro de uma fala que foi muito importante para mim, nessa intenção de entender sobre a minha conexão com essa natureza, que é, se as plantas, quando se apoiam, elas podem evitar a praga, nós, quando nos apoiamos, podemos evitar dores, evitar a dor. Isso, para mim, é potente e revelador. Em que sentido? Se a gente começasse a experimentar, e eu trago esse conceito da experimentação e da experiência, porque ele é muito caro, a minha pesquisa, né, na literatura, se a gente começasse a experimentar aquilo que nos dói no corpo, aquilo que nos afeta, né, que nos causa emoção, que nos sensibiliza, essa possibilidade de experiência poderia nos levar a um outro lugar, a um outro agir nesse mundo. E aí eu vou tomar de empréstimo as falas de Krenak, né? Ele tem uma fala tão bonita, para uma entrevista na revista Cut, em que ele diz assim, deixa eu recuperar aqui. Ele diz assim: até que comecei a ter os mesmos sonhos premonitórios que eles. Ele está se referindo aos sábios, né? Os sábios Krenak, que diziam para ele que o mundo, nossa existência está invadida. E aí ele diz, até que comecei a ter os mesmos sonhos premonitórios que eles, os sábios, ao olhar as estradas, os tratores e as motosserras chegando, o barulho delas derrubando as grandes árvores, a revolta dos rios, os rios falando, às vezes com raiva, bravos, às vezes com sentimento de ofensa. Nós acabamos nos constituindo como o terminal nervoso do que eles chamam, eles, os brancos, de natureza. Meu corpo pode ter uma reação de vomitar se eu escutar o barulho de uma motosserra. Aquele barulho, para mim, é uma ameaça. O fedor do diesel, de gasolina, são cheiros envenenados. Fecha aspas aqui para o Ailton Krenak. Isso, para mim, é de uma compreensão tão ampla. É a ideia mesmo de que o bem viver vai perpassar a sentir no meu corpo aquilo que machuca, aquilo que dói, e aquilo que dói não em mim, porque eu sou parte de um todo. O outro sou eu sou o outro. Então,
se dói nele, também vai fazer, também vai chegar a mim, vai me afetar. E aí a Sônia Guajajara tem uma fala linda, né? E no vídeo que ela conversa com a Sabrina Fernandes, que ela diz assim, gente, eu não estou falando, não estou pedindo ajuda para nós, povos indígenas, eu estou pedindo ajuda pela possibilidade de existirmos. Porque se os mananciais que estão nesta terra demarcada são destruídos, nós ficaremos sem água. E não somos nós indígenas, nós todos, nós humanos. Então, é uma humanidade que não percebe e não se apercebe de que está se autodestruindo o tempo inteiro. Então, eu penso que essa conexão com o corpo, essa experiência, essa vivência com as suas sensações, emoções, afetos, elas são muito potentes para a gente entender o que é urgente. E urgente hoje é sobreviver. Sobreviver é uma urgência. E não sobreviver apenas eu, pessoa, mas sobrevivermos enquanto todo. E aí eu vou lembrar de uma outra frase aqui do Krenak, que é muito bonita, que ele diz assim, se você perguntar aos sábios dos Krenak, dos Guarani ou dos Chavante, perguntar para eles o que quer dizer o nome do seu povo, eles vão dizer ente humano, nós, desmantelando a ideia de que o indivíduo, e dando a oportunidade de conversarmos com o rio, com a montanha, com outros seres que não são os eletivos humanos. Para mim, isso é o conceito mais lindo, mais potente do bem viver, que é você viver em harmonia com o todo, a fauna, a flora e o homem. Esse homem que se sente tão autocentrado, tão dono, que expolia e explora tudo como se... E eu digo homem também me colocando no chacão, como você falou, porque a gente faz esse movimento, né? Isso vai diretamente interferir na forma como eu consumo, o que descarto, como descarto. Então, eu vou, a partir dessa consciência, que é muito corporal, visceral, experimental, eu vou fazer movimentos em mim. E aí, para finalizar e rematar minha fala, onde é que a literatura entra nisso? Quando eu me aproprio de um texto literário e me permito com ele não apenas fabular, mas mais do que isso, expandir as minhas possibilidades, expandir aquilo que é sensório e sentir com o outro aquele que está ali escrito, mas que também diz respeito a mim. Quando eu faço isso, eu também estou fazendo um movimento de existência, de resistência e de sobrevivência. E, para mim, isso tem tudo a ver com o bem viver. Eu acho que era isso. Então, assim, Josi, obrigada também. Então, a gente vai agora, né, a gente abre aqui uma conversa mais geral e vai trazer um pouco os comentários e toda a contribuição que a gente está com, realmente, todas as nossos queridos aí estão participando ativamente. Então, a gente vai trazer um pouco esses comentários e, de uma forma geral, seria bom também, né, a gente pensar um pouco em algumas questões que cada um colocou, então fiquem tranquilos também para falar agora livremente. Eu fico pensando que quando nós todos estávamos aqui falando sobre algumas das nossas questões e tensões que envolvem tanto esse momento, né, como o próprio sentido do bem viver, a gente, de certa forma, a gente encontra algumas noções que estão muito presentes, claro, né, também no imaginário dos povos, mas que faz parte também desse imaginário e a presença dessas noções faz parte também a ideia de colocar o lugar do harmônico, o lugar da própria cura, o lugar o lugar do próprio problema em relação. Então, assim, todas as vezes que eu penso um pouco nessa coisa do bem viver, eu sempre coloco nesse sentido da relação. E, assim, ainda que a relação exista nesse sentido mais direto de talvez uma busca utópica de uma harmonia, nesse ponto aí eu não acredito. Eu acho que pôr em relação pôr num sentido tão de entendimento do outro, na sua diferença, que eu posso sim entrar num tipo de conflito
onde necessariamente eu não preciso te matar para que eu exista. É um tipo de relação que eu não preciso acabar com esse ethos que te move para montar o meu. Só que assim, mas o conflito de estarmos juntos, e estar juntos nesse sentido bem viver, é muito também essa ideia, ele se move pelo afeto justamente porque ele está em relação. Então, assim, eu tenho muito medo de uma coisa que quando todo mundo pensa o bem viver, e o Ricardo disse muito bem, a gente tem que ter um cuidado para não virar uma aplicação em relação ao que os outros, que são os povos indígenas, vivem num sentido assim até romântico e que necessariamente não se dá por essa via. Então, são povos que vivem de um agenciamento e de um conflito cotidiano, o conflito com o não indígena, o conflito com o próprio indígena. Então, disso a gente não pode também escapar. Então, a gente precisa se olhar para além do sentido da aplicabilidade da ideia, mas pensando um pouco em como eu estou construindo afetos em relação. E tentar desmontar um pouco essa associação direta, né, do afeto ao necessariamente harmonioso, ao afeto, sabe, o afeto é sempre um abraço, o afeto é um encontro, e o encontro, a fricção do encontro, ela é real. Então, assim, essa é a tensão de hoje, né? Como é que você lida com esse encontro, com esses outros todos que talvez não estavam na ordem do nosso imaginário direto? Muitas pessoas estão pela primeira vez, talvez, ouvindo falar dos próprios povos indígenas nesse momento, né? Tá tão crítico, é tão gritante que as pessoas começam a entender que eles existem para além de um passado remoto, ou as pessoas começam a criar uma percepção desse outro pobre, dessa mulher violentada, de que é importante eu pensar um sistema de saúde para todos, porque se colapsar o meu, eu também vou entrar no mesmo colapso, mesmo eu tendo dinheiro, condições e por aí vai. Então, é um pouco isso, sabe? O que é esse pôr em relação que não anula o aflitivo, porque o humano se movimenta nessa tensão. Então, assim, foi muito um pouco isso que eu aprendi nas minhas andanças por muitas aldeias, e eu aprendi muito isso. Eu ia muito, o sentido do harmonioso estava muito em mim. E é um olhar também muito, muito colonizado para o outro. Então, quando eu ia, eu percebia que o aflitivo era um movimento. Então, como é que você lida com esse aflitivo? É muito interessante isso, né? Então, assim, passando agora para a gente falar um pouco de alguns comentários, né? A gente viu algumas perguntas, e uma delas, exatamente, foi essa pergunta da Lúcia Castelo Branco, que eu achei bem... Oi, Lúcia, obrigada por você estar aí assistindo a gente. E a professora Lúcia, né, que falou sobre... Ela lançou essa pergunta para todos nós, né? Que sonhos vamos nós sonhar que nos sonho, né? Então, vocês podem ir comentando, e tem uma série de outros comentários e de outras perguntas, né? Algumas pessoas... O Léo França, também obrigada, Léo, pela participação, fala das ponderações com as ideias de cura, harmonia, solução, exatamente, Léo, nessa via aí. Então, a ponderação com essas ideias são importantíssimas para a gente não idealizar, para não romantizar. Nossa, Léo, a gente estava no mesmo caminho aí. E aí ele continua: devemos lembrar da diplomacia cósmica dos xamãs. Exatamente. Então, tem muita participação aqui, tem a própria Natália falando num grande insight para ela, né? As referências utilizadas, muita gente parabenizando as falas, gostaram muito da fala da Milena, da Cris, e a gente tem essa questão e tem outros comentários aqui, mas vamos falar um pouco? Quem vai? Oi, Suzy, botei aqui o meu microfone, tá? Foi? Foi. Ah. Então, eu queria também aproveitar as falas de todos, assim, foi muito impressionante, a gente não tinha conversado nada sobre essa conversa, que foi de fato uma conversa,
E aí eu fico pensando no que você acabou de falar e que se conecta com a fala de todos de alguma forma, em alguma medida. É assim, a gente já sabe que muita gente já tentou fazer essa reflexão, será possível viver alternativamente ao capitalismo? Isso aí já é uma coisa que tem sido explorada por inúmeros pensadores, né? E a gente sabe que é uma pergunta em curso, é uma problematização em curso. A minha questão é como é que a gente pode pensar e não depender da ideia de fuga para realizar algo que a gente idealiza ser aquele bem viver que estaria em comunhão, né? Como é que a gente pode... E aí não solucionar, lembrando que você estava falando uma coisa que é bom a gente observar, não temos soluções e não é para isso, mas como é que a gente poderia trazer esse método do bem viver como um método, aliás, trazer o bem viver como um método, seja lá onde estejamos, né? Não precisamos fugir do problema, como disse Suzane, não precisamos nos isolar ou encontrar o caminho para que isso seja possível, que essa utopia seja possível, mas como é que a gente pode levar isso para o conflito e a alegria do estar no mundo, sem a gente imaginar que vai precisar ou deslocar posses financeiras para alcançar ou fazer a nossa pequena fuga individual ou em grupo. E aí eu aproveito para conectar isso com o comentário também da Maria Luz Castelo Branco, que ela falou aí em algum momento da experiência da literatura. É muito bonito a gente resgatar isso e que, de alguma forma, se escapou para isso, né? Que essa experiência, ela já é vida, né? Ela já é um existir. Então, se a gente pensa também que, dentro da literatura, não só as representações dão conta dessa junção de diferentes, mas a própria experiência estética, o próprio corpo colocado em palavras, já é trazer um pouco essa ideia de que não tem como viver o separado, né? Esteticamente, se a gente parar para pensar, a crítica buscando os seus modelos, perpassando por caminhos e metodologias para eleger aquilo que é válido, eu acho que mais ou menos vai fazer aquilo que a gente chama de má saúde, né? Ou má aplicação dos recursos de saúde, que é distorcer a ideia de que toda experiência é válida, de que assim a gente pode fazer uma produção em comunhão, não deixando de ser quem somos. Ninguém vai se tornar um indígena do dia para a noite, né? Não há como se fazer isso. E o Ricardo falou também da responsabilidade que a gente põe sobre povos indígenas, como se ali houvessem respostas. E não há essa resposta do outro para a gente. Há uma colaboração, uma especulação de como viver e que nosso conforto, o nosso gosto, o nosso prazer, a nossa alegria, a nossa fruição não seja a que dita algo para alguém, mas a que colabora com alguém, né? A que encontra, esse encontro do qual fala o Krenak também, sempre gosta de lembrar disso, né? Entre o desencontro e a busca, tem o simplesmente encontrar. E o encontrar é também, de repente, se debater com essas ideias que são contraditórias na sua expressão aparente. Acho que essa mesa foi também bonita, porque ela mexe também com as nossas certezas, né? Com os nossos valores. Esse momento, ele é muito pertinente. Vou botar aqui meu microfone mudo para ouvir os colegas também. Certo. Eu queria comentar essa pergunta da Lúcia, que sonho vamos nós sonhar que nos sonhe, né? Pensando que primeiro, talvez, Lúcia, a gente precise reacessar o sonhador em nós, né? Esse seria, acho que, o primeiro movimento, acessar o sonhador. E eu acho que isso é possível trocando alguns paradigmas. A gente sempre fala de nós e eles, né? Eu e eles. Talvez a gente precise retomar uma ideia de nós, né? E dentro disso, quando a gente fala também, é como se só o outro fosse povo ancestral, só o povo indígena tivesse ancestralidade, só o povo negro tivesse ancestralidade. Onde que a gente se coloca dentro dessa ancestralidade? Quais são as nossas ancestralidades? A que linhagens de ancestralidade nós nos filiamos? Porque é nessa ancestralidade que está o sonhador em nós, né? Eu não acredito na possibilidade de nos tornarmos nós
sem um ancestro em nós, como se a ancestralidade fosse algo lá fora de mim, que eu preciso acessar, me tornar, mas eu sou esse ancestro, né? Então, essa ideia também de homogeneização da ideia do outro, esse eu homogeneizado, essa sociedade homogeneizada, e fora desse homogêneo, um outro que está fora, né? Um outro que eu também trato como homogêneo, não como um heterogêneo que pode conviver, que deve conviver, que de fato está em convivência, mas parece que o que está burlado é o acesso, né? E esse acesso, ele fica nesse lugar, talvez, exatamente por causa da nossa interdição de pensar a partir de outros referentes, de uma outra visão e ideia de ser e estar no mundo. Quem sou, como estou no mundo, enquanto nós, né? Como falar de mim como nós, né? Então, se eu começar a dizer para vocês, olha, nós aqui pensamos que, nós aqui sentimos que, nós aqui hoje sonhamos tal coisa, né? Então, essa referência. E, às vezes, eu penso também que a gente lida com a ideia de urgência um pouco de uma forma blasé, como se a gente tivesse muito tempo para pensar essa urgência. Eu diria até que eu acho que o nome dessa mesa também poderia ser das emergências do bem viver, porque acho que a gente já está no estado crítico. O céu já desabou em muitos lugares, né? Quando Schopenhauer diz que ele sonhou um sonho em que ele sonhava, é muito lindo todo esse desdobramento do ser sonhador, né? Eu sonhei um sonho que me sonhava, dizendo que nós estávamos nos afogando, que o planeta estava com febre, a Terra está com febre, e tudo estava pegando fogo, né? Então, como é que a gente consegue lidar, enquanto nós, com essas imagens, né, que nos interpelam, que nos demandam, né? Temos alguns outros comentários aqui também, e a gente só tem 10 minutinhos. Okay. Então, assim, eu vou tentar, né, só para a gente ver a participação de outros, né? Então, tem a participação aqui de JG Modesto, exatamente, a Iraildes Barreto, que diz que é um convite a uma outra forma de ser, de conviver, que a gente já colocou também aqui em discussão, e pensando um pouco, né, sobre o que seria essa ideia de outro mesmo, o que é a invenção dessa outra forma. Mas tem um comentário aqui do JG Modesto, que ele fala o seguinte: não nos esqueçamos das minúcias da colonização, precisamos estar atentos ao ato de falar do outro, correndo o risco de não dá-lo a possibilidade de falar sobre si. E aí, você quer comentar? O Ricardo já ia comentar alguma coisa, meio que cortei. Se você quiser comentar aí, Ricardo. Eu vou só acrescentar uma dobrinha aí nessa questão, porque talvez seja uma dobrona, mas é assim, não pelo tempo, viu? Porque eu vou falar curtinho. Do pensar como nas nossas ancestralidades, acho que a gente, para sair um pouco também do pensamento dicotômico que está no nosso DNA, parece, né? A gente tentar compreender, eu tentar fazer esse exercício, em que é uma coisa bárbara de difícil, né? Muito difícil, de você compreender que para você ligar com o seu ancestral, que é uma ideia que é por aí, me parece, isso não significa que você tenha que negar o seu que está aqui, né? Porque a gente não vai ter como apagar esse ser que é produto também de um sistema de 500 anos de capitalismo. Então, se a gente quer reescrever essa história de cada um, a gente precisa reescrevê-la, mas sem descartar, porque não tem como colocar na gaveta, trancar com chave, porque ela vai começar a sair pelos poros da madeira, né? Não tem como. Então, compreender que a gente tem um ancestral, sim, mas a gente também é o que é. E o que vamos fazer com isso que nós somos? A gente não tem como acabar com esse sistema, eu vejo isso, né? Era essa dobra. E acho que tem a ver com a colonialidade que ele está falando, né? É uma coisa que está aí, colocada aí, que não tem como se negar. É um sistema, está aí. Mesmo que não exista mais, ele estará na nossa história. Nós somos isso também.
Eu achei interessante a fala do Modesto aí, tá colocada, porque me lembra de uma fala do Alberto Acosta, quando ele participa, né, da Constituição de 2008, e ele, juntamente com o corpo, ele consegue colocar a ideia de proteção à natureza, além da Constituição, e isso é, de alguma forma, burlado, né, porque uma série de ideias institucionais entram, né, se apropriam dessa ideia e tiram o que ela tem de mais essencial. E, além desse fato, o fato de que, à frente dessas novas legislações, dessas novas leis, não estavam aqueles que criaram, né, que fizeram nascer essa própria ideia, que são os povos originários. Então, é como você se apropriar de algo, sem deixar que esse outro, né, possa dizer de si mesmo. Então, é muito interessante o que Modesto traz, muito interessante, porque a gente tem que realmente olhar para isso com muita atenção. Pois é, a gente tem agora só uns 5 minutos para encerrar, então tem um último comentário aqui, é da Amanda Lessa, que ela diz: só de estarmos tocando nesse ponto de retorno às visões, atitudes ancestrais, em um congresso de universidade pública, eu considero um avanço. Pois é, né, já é um movimento, já é um exercício, né? Você quer comentar isso, Mônica? Tá sem áudio. Microfone. Agora. Microfone. Consegue? É porque o rapaz fechou. Tá se ouvindo? Agora tá ok. Não fui eu, não. Obrigada, Wilson liberou. Então, é muito importante, né, que a universidade, que é um lugar mesmo que não deu o valor devido, a meu ver, a esses saberes ancestrais, ela esteja, né, olhando para esses saberes e a gente esteja debatendo e procurando aprender com esse outro, né, conversar com esse outro. E aí, dialogando com a questão anterior, é muito não falar por, mas falar com o outro, né? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado mesmo, né, em nossas falas, de não falarmos pelo outro, mas com. E trazendo uma outra questão que eu queria comentar, mas muito rapidamente, né, que a Milena falou, né, não tem como nós vivermos separados. E o viver junto nunca é harmonioso, né, porque o viver junto, como Suzane falou, é encontro. E se é encontro, é sempre tenso, né, e sempre acontece em tensão, porque nós somos muito diversos. E quando a gente pensa, e eu estou tentando amarrar vários comentários que eu vi aí, quando a gente pensa na importância do leitor, a gente está admitindo mesmo essa diversidade. A gente está observando que esse leitor, ele tensiona, ele escreve, né, tudo aquilo que foi escrito. Então, é isso. Então é isso, gente. Essa mesa ela não acaba por aqui, né? A gente já está com o tempo. A gente já está com o tempo já bem esgotado. E assim, é só para dizer para todos que assim, a mesa não encerra aqui. Eu queria muito poder passar a palavra, mas assim, nós realmente estamos com o tempo já no limite. E a ideia é dizer para todo mundo que a mesa não encerra aqui, que a gente tem uma proposta mais larga de pensar uma série de exercícios e algumas propostas mesmo estéticas para esse momento. A gente tem o convite, e a gente convidou indígenas e não indígenas para fazer parte de um projeto maior chamado Cartas para o Bem Viver, e esse projeto é um projeto que vai um pouco conversar com esse tempo presente, e a ideia é mesmo, né, fazer com que essa palavra, de alguma forma, crie esse desdobramento, né, crie esse alcance, produza esse outro imaginário, porque o imaginário ele é uma potência de reação, eu sempre acredito nisso. Então, a gente pode pensar que talvez não necessariamente agora, mas talvez para um futuro muito próximo, a gente tenha uma série de exercícios e de práticas de desmonte de uns mundos mais cruéis para um mundo mais possível, né? Um mundo com uma respiração mais larga para todos nós. Então, é um pouco isso.
eu queria agradecer imensamente, né? Ainda temos um minutinho, vocês podem se despedir. Muito obrigada, meus queridos. Muito obrigada mesmo. A vocês, Obrigado pelo a vocês, convite, vocês pela parceria, gente. Obrigada. Maravilhoso. Muito Também obrigado, agradeço, foi um privilégio. prazer, foi um privilégio para mim também. E, Foi muito bom enfim, estar com vocês. e um dia de chuva lindo, né? Tem tudo a ver. Aqui um dia de sol, viu? Bonito de primavera. Beijo, A dualidade maravilhosa, a chuva e o sol, tudo junto. Tudo bem É viver. isso aí. Exatamente. Um beijo grande para você, gente. Obrigada. Beijo, gente. Muito obrigada a todos pela participação. Então, a nossa mesa se encerra agora. Okay. Muito obrigada. Um forte abraço para todos. Beijo. Obrigado. Beijos.